Olá, informáticos, esse é mais um vídeo de divisão de sucessivos de polinômios por Brio-Ruffini, mas esse exemplo aqui, que na prática do dispositivo ele é igual aos anteriores, é semelhante aos anteriores, mas tem alguns detalhes para encaminhar para o próximo assunto, que aqui está fazendo diferença. Então, a gente vai fazer a divisão do polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos 4x² menos 2x mais 4 por, sucessivamente, por d de x igual a x menos 2, e de x igual a x menos 1 e f de x igual a x mais 1. Então, vou fazer as linhas verticais e horizontais, como de costume. Bom, agora vou inserir primeiro, né? A raiz, na verdade, a gente já fez, né? Porque o divisor é o mesmo. Então, a raiz aqui nesse caso é o 2. Então, é o primeiro número que a gente coloca na linha de cima. Depois, os coeficientes. 2 menos 4 menos 2 e 4, né? Aqui, 3, 2, 1, 0 são os graus, né? Porque esse polinômio é completo. Então, aqui, né, não precisa ter zero nenhum. E fazer aquele processo, né? Repetir o primeiro, multiplicar pelo divisor, fazer pelo próximo. Então, esse aqui, ó, eu vou fazer bem rapidinho. Então, 2 vezes 2, 4 menos 4, 0. 2 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Eis aqui a diferença em relação aos anteriores. Agora, a gente tem que o resto é zero, né? Então, esses que são os coeficientes, né, do quociente, resultado de P de x por D de x. Então, é de segundo grau. Aqui, ó, como o coeficiente do meio aqui é zero, o coeficiente de x é zero, então não precisa aparecer a variável x. E aqui é a grande diferença, é o resto zero. Por quê? Porque isso possibilita escrever P de x, né, naquele esquema de prova real, como D de x vezes Q de x, porque o resto é zero, né? A gente teria que somar um zero aqui, né, na prova real, e a gente não precisa fazer isso justamente porque é zero. Então, a gente consegue escrever o polinômio P de x, já que é divisível, por x menos 2 vezes 2x ao quadrado menos 2. Bom, isso em si não é novidade, porque a gente já fez algum exemplo nas aulas anteriores, né, em relação à divisibilidade, quando a gente trabalhou o teorema da raiz. Então, não é grande novidade, mas a continuidade do problema, aí sim. Então, já inseri mais uma linha horizontal, vou botar a linha vertical separando o resto e vou continuar agora por e de x igual a x menos 1, e aqui a gente sabe que a raiz, né, o a é 1. Então, vamos colocar aqui na coluna das raízes dos divisores, repetir e fazer aquele processo. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Ó. Novamente, nós temos resto zero. Então, o que significa? Aqui são os coeficientes do quociente Q1. Então, Q1 de x é de grau 1, é 2x mais 2. E o resto é zero. Quer dizer que a gente consegue escrever o Q de x, né, que a gente dividiu, por e de x, né, e a gente consegue escrever como e de x vezes Q1 de x. Né? Novamente aqui somaria o zero, mas aí não precisa. Então, E de x é x menos 1 e o Q1 de x é 2x mais 2. Certo? Então, eis a grande diferença. Com esse segundo resto zero, ó, a gente escreveu o Q de x como x menos 1 vezes 2x mais 2. Mas notem que a gente já estava escrevendo P de x como produto de D de x por Q de x.
Como agora a gente escreveu o Q de x como um produto, a gente pode substituir, ó, no lugar do Q de x, este produto. Então, D de x vezes E de x vezes Q1 de x, porque na verdade é esse o meu objetivo com esse exemplo, ó. Aliás, D de x era x menos 2. Então, x menos 2 e depois o x menos 1 vezes 2x mais 2. Ó, notem que agora P de x está escrito como x menos 2 vezes x menos 1 e 2x mais 2. Então, a gente conseguiu, pelos restos, né, serem zero, ou seja, pelo polinômio P de x ser divisível tanto por D de x quanto por E de x, a gente conseguiu escrever o polinômio P de x como esse produto x menos 2 vezes x menos 1 vezes 2x mais 2, né, como produto de 3 fatores de primeiro grau, mas ainda falta fazer a divisão de f de x, né, que a gente sabe que a raiz é menos 1, então vamos fazer a última divisão. As linhas, agora vai até o 2, a linha vertical, já repetiu o primeiro, então 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, 0. Ó, então, esse é o resultado da divisão, é o próximo quociente, seria o Q2 de x. O Q2 de x, ó, é apenas uma constante, porque a gente pegou o f de x, né, para dividir pelo resultado do quociente anterior, que era 2x mais 2, né, porque esse é o resultado de Q1 de x dividido por f de x, né, nas divisões sucessivas. Então, ó, 2x mais 2 divididos por x mais 1 é 2, e o resto é 0, certo? Então, Q2 de x é igual a 2 e o R2 de x é 0. Mas aí a gente pode escrever esse Q1 de x como 2 vezes x mais 1. Na verdade, a gente nem precisaria ter feito essa divisão, ou seja, a gente nem precisaria pegar esse f de x, dividir por x mais 1, porque aqui, ó, no Q1 de 1 de x, sendo 2x mais 2, a gente já poderia simplesmente colocar o 2 em evidência e teria o mesmo resultado, certo? Então, aqui, Q1 de x é 2 vezes x mais 1. E aí, o que que acontece? P de x original era D de x vezes E de x vezes Q1 de x. Então, agora a gente pode substituir aqui, ó, D de x vezes E de x. E agora, como Q2 de x vezes F de x. Então, dx é x menos 2, E de x é x menos 1. Q2 de x é 2 e f de x é x mais 1. Ó, colocando esse 2 na frente, a gente tem o que a gente chama de forma fatorada do polinômio P de x. E outro detalhe, como a gente dividiu por x menos 2, o resto deu 0. Dividiu por x menos 1, o resto deu 0. E dividiu por x mais 1 e o resto também deu 0, pelo teorema da raiz, nos afirma que esses três valores associados, né, o x igual a 2, o x igual a 1 e o x igual a menos 1, são raízes, porque justamente é isso que diz o teorema da raiz, né? Então, notem aqui, ó, que a fatoração do polinômio P de x tem justamente esses termos de primeiro grau associados às raízes, ó, o x menos 2, o x menos 1 e o x mais 1. E a gente vai ver no próximo exemplo que a gente consegue fazer esse tipo de fatoração para todo polinômio que tenha raízes reais. Então, a gente consegue escrever na forma fatorada, que é escrever na forma de produtos de termos de primeiro grau. Então, esse vídeo acaba aqui. Até a próxima.